Bom, sejam todos bem-vindos. Muito prazer. Meu nome é Érico Cunha. Eu sou médico psiquiatra e hoje a gente vai fazer uma live. Vamos ter uma conversa de perguntas e respostas. Então, como é que vai funcionar? Há 2 dias atrás a gente abriu uma caixinha informando sobre essa live e recebemos algumas perguntas nesse dia. Mas, então eu separei aqui 6 perguntas para responder agora de início. A expectativa é que a gente faça uma live de mais ou menos uns 40 minutos e também eu vou dar prioridade para quem nos acompanhar aqui e ficar online com a gente. Então, perguntas que surgirem no chat ao longo da live, eventualmente serão respondidas também, tá certo? Fiquem à vontade aí para interagir, curtir, mandar os emojis. Eu não sou completamente acostumado com as lives não, mas juntos a gente faz dar certo. Beleza? Bom, primeira pergunta que eu quis começar por ela, inclusive, que é uma importantíssima. Eu não vou falar aqui o nome de quem fez a pergunta lá na caixinha, porque estamos falando de assuntos médicos, né? Então é importante manter a privacidade, o sigilo dessas pessoas. Então não vou falar o nome de quem fez as perguntas. Mas já agradeço todo mundo que participou e contribuiu com as perguntas há 2 dias atrás. Primeira pergunta. O uso de remédio controlado impede a pessoa de ser doador de sangue? A resposta é: depende do remédio. Quando a gente fala de remédio controlado, a gente está falando de vários tipos de medicamentos, né? A... Se uma pessoa vai doar sangue, antes de doar sangue, ela passa por uma triagem e vai passar por um médico, por um enfermeiro, que vai preencher ali vai fazer uma série de perguntas para determinar se a pessoa pode ou não doar sangue. Então, se você tem dúvida, não deixe de doar sangue por conta disso. Doar sangue é uma coisa importantíssima para o bom funcionamento do sistema de saúde. Mas falando bem por alto como é que funcionam os remédios psiquiátricos e a doação de sangue. Antidepressivos comuns não impedem, não trazem limitação nenhuma para a doação de sangue, tá certo? Então, medicações simples, antidepressivos simples, não trazem malefício nenhum. A pessoa doa o sangue normalmente. Estabilizadores de humor, esses trazem alguma limitação. Vai depender do estabilizador, mas via de regra, enquanto a pessoa está tomando, ela não pode doar sangue. E remédios ansiolíticos, sedativos ou antipsicóticos, enquanto a pessoa também depende ali de algumas medicações, mas na sua grande maioria também impedem a doação. Mas pensando nos antidepressivos, não. É completamente liberada a doação para essas pessoas. Certo? Vamos para a segunda pergunta. A psiquiatria também ajuda na superação de traumas e crenças limitantes? Com certeza. Quando a gente fala de traumas e crenças limitantes, a principal ferramenta que você vai ter para superar esses traumas ou reconstruir essas crenças é a psicoterapia. Então, um processo psicoterápico bem instaurado vai ser, sem dúvida, a principal ferramenta que você vai ter. Porém, se esses traumas, essas crenças estão te trazendo uma sintomatologia, estão te impedindo de viver sua vida, estão te paralisando, aí a psiquiatria pode te ajudar. Por quê? Porque as medicações psiquiátricas podem te ajudar a exatamente se colocar em movimento de novo e se envolver no processo psicoterápico com mais qualidade e mais afinco, né, para conseguir superar esses traumas e essas crenças. Então, a resposta é sim. Uma outra pergunta aqui bem legal. Mais de 2 anos de remédio, mais de 2 anos tomando o remédio, e tenho a sensação de estar dopada 100% do tempo. Isso passa? Ela colocou entre parênteses, bipolar mais fibromialgia. Olha, se você toma uma medicação há mais de 2 anos e tem a sensação de estar dopada 100% do tempo, isso não vai passar, certo? Se tudo continuar da mesma forma, infelizmente a resposta é que isso não vai passar.
Agora, de maneira nenhuma é adequado que o seu tratamento faça com que você se sinta 100% dopada, que você se sinta dopada 100% do tempo, certo? Então, o que que eu te sugiro? Volte no seu psiquiatra, se você não tem mais contato com ele, procure uma nova consulta, uma nova opinião. Primeiro, para rever esse diagnóstico de bipolaridade, revisitar a sua história e entender se de fato esse diagnóstico está correto. E, em segundo passo, encontrar um esquema medicamentoso onde você não se sinta dopada. O objetivo do tratamento é sempre resolver o problema do paciente e permitir que ele viva uma vida tranquila. De maneira nenhuma se sentir dopado o tempo inteiro é viver uma vida tranquila, né? Partindo para mais uma, como saber a hora de parar o remédio de uso contínuo? 10 e 100 miligramas há 4 anos. Bom, 10 e 100 miligramas, uma medicação muito utilizada, a desvenlafaxina, utilizada para diversas situações, principalmente ali quadros depressivos e quadros ansiosos. E a pergunta, como saber a hora de parar o remédio do uso contínuo? Bom, como saber? Conversando com o médico que lhe prescreveu essa medicação, reavaliando a história que chegou até aqui e decidindo se está na hora de parar a medicação ou não. Mas, via de regra, vamos conversar um pouco sobre isso. E é muito importante ter isso em mente tanto para quem está em tratamento e quanto para quem tem curiosidade ou acha que precisa de um tratamento. Isso é um assunto que eu faço questão de tocar na tecla em todas as vezes que eu interajo aqui com vocês no Instagram ou pelo YouTube, é que tratamento na psiquiatria, exceto pouquíssimos casos, o tratamento ele vai ter início, meio e fim, certo? O início do tratamento é sempre buscar a remissão dos sintomas que o paciente está apresentando. Uma vez alcançada a remissão, entramos na fase de manutenção, que vai ter um tempo individual, vai depender muito de cada pessoa. E por fim, chegamos na fase de desmame. Então, por exemplo, no caso da pergunta, uma pessoa que está tomando a mesma medicação há 4 anos. Bom, se os sintomas que te levaram a começar esse remédio já estão sob controle há todo esse tempo, se você se sente confiante e ao longo desse tempo também, se você desenvolveu outras estruturas para lidar com o desconforto que você estava sentindo lá atrás, acredito que seja a hora de começar a retirada. É muito comum que alguns pacientes, principalmente depois de tanto tempo usando o remédio, é muito comum que alguns pacientes tenham receio de tirar remédio. Começar a retirada de uma medicação é muito diferente do que suspender a medicação abruptamente. Por exemplo, se você toma essa medicação, se você amanhã, você está tomando esse remédio há 4 anos, se amanhã você para de tomar ele, é bem provável que você se sinta desconfortável de fato. Mas qual é a ideia? Aos pouquinhos, e aos poucos não é muito tempo, muitas vezes em 30, 45 dias você consegue tirar completamente a medicação. Você vai tirando aos poucos, de forma que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, e eventualmente você vai perceber que mesmo sem remédio, você está completamente apto a viver sua vida normalmente. Exatamente porque você fez um tratamento completo, você se colocou nesse tratamento também. Então, está recuperado para viver uma vida normal sem remédio. Então a dica é não se acomodar, ter sempre em mente que o tratamento tem início, meio e fim. E em momento nenhum pensar que essa medicação vai te acompanhar para o resto da vida, certo? Mas para isso, o seu psiquiatra tem que estar junto de você para te auxiliar nessas questões. Mais uma pergunta. Como você conduz a consulta com paciente suspeitando de TDAH? Ótima pergunta. Vamos lá. Como se conduz uma consulta? Acredito que em praticamente todas as condições psiquiátricas, o início da consulta vai ser muito parecido, que vai constituir exatamente em conhecer o paciente. Então, independente da queixa,
O primeiro passo é saber com quem eu estou conversando, qual é a história de vida dessa pessoa, quando que os sintomas foram iniciados, por quê, e primeiro entender o contexto da pessoa. Diante de uma queixa de TDAH, a gente tem que entender que a atenção é uma função executiva e uma função complexa. O que que isso significa? Que vários fatores na vida de uma pessoa influenciam na atenção dela. Então, durante uma consulta, diante de uma consulta onde o paciente tem uma queixa de atenção, o primeiro passo imprescindível é afastar vários outros fatores que podem estar prejudicando sua atenção. Por exemplo, uma pessoa que passa por um processo depressivo, ela vai ter sim a atenção prejudicada. E não adianta você achar que ela tem TDAH e não tratar ali o quadro depressivo. Não vai ter muito sucesso. Uma pessoa que passa por um quadro ansioso importante, tem uma ansiedade fora de controle, sem dúvida nenhuma a atenção dela vai estar prejudicada. Então também é importante afastar a ansiedade. Se existe ansiedade, tratar a ansiedade antes de pensar em TDAH. Hábitos de vida. Uma pessoa que tem uma vida muito agitada, passa muito tempo em tela, consome muito conteúdo ali, conteúdo apelativo, curtos, rápidos, assiste vários vídeos na velocidade vezes 2, é muito provável que esses hábitos de vida também prejudiquem a atenção da pessoa. Então, primordialmente, durante uma consulta diante dessa suspeita, conhecer com quem eu estou falando, entender o processo de como esses sintomas surgiram, afastar outras causas que podem estar gerando esses sintomas. E por fim, se de fato estamos a suspeita do TDAH, ela se comprova, ela se sustenta através de uma investigação específica para ela, onde diversas perguntas podem ser feitas para construir melhor essa suspeita, pensar na melhor forma de conduzir esse caso. Melhor forma é essa que envolve mudança de hábito de vida, psicoterapia cognitivo-comportamental para organizar um pouco mais a vida da pessoa e, se necessário for, tratamento medicamentoso. Certo? E uma última pergunta que eu escolhi aqui também, antes de dar uma passada pelos comentários e ver se alguém fez uma pergunta, é se existe alguma medicação que ajude a dormir sem ser tarja preta. Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, diante de um tratamento de insônia, remédio tarja preta vai ser usado ali na exceção dos casos. Se outras medicações não funcionam, e a gente tem um arsenal bem interessante, a gente tem diversas opções para tratamentos de insônia, a medicação tarja preta vai ser a última delas a ser escolhida. Por quê? Simplesmente pelo fato de que remédios tarja preta, claro, eles têm seu lugar, têm sua utilidade, mas eles têm uma tendência maior ao paciente ficar muito apegado a eles, ter dificuldade de se livrar deles depois, ou se acostumar tanto com eles que começam a ter dificuldade para dormir sem eles no futuro. Então, sim, é possível fazer um tratamento sem remédios tarja preta. Perfeito. Eu recebi algumas mensagens aqui dizendo que está sem áudio. Se alguém mais não estiver conseguindo me ouvir, por favor, me avise, tá bom? Agora vamos dar uma passadinha aqui nos comentários para ver se tivemos perguntas, dúvidas sobre alguma coisa que a gente possa conversar aqui ao vivo. Vamos lá. Aqui, ó. Uma pessoa comentou quando a gente falou sobre a doação de sangue. Eu usava fluoxetina é um antidepressivo simples, e doava sangue sem problemas. Exatamente, Fábio. Não sei se é Fábio ou Fabi. Medicações antidepressivas simples não contraindicam nem um pouco a doação de sangue. E como falei, se você tem interesse de doar sangue, mas toma algum remédio, não deixe que isso impeça você de doar sangue. Vá até um centro de doação, que lá você vai passar por toda uma investigação, vai responder uns questionários e um médico vai te auxiliar para dizer se você pode doar ou não.
Seguindo mais um pouco. Tá com áudio sim. É que é tantas mensagens que a gente perde um pouco as perguntas. Mas vamos lá. Poderia me dar um conselho? Tenho fobia social, é horrível, medo de tudo. Minha mãe fala que devo enfrentar, mas é muito horrível. Bom, primeiro passo, buscar um processo psicoterápico. Entender o porquê desse receio, o porquê desse medo, dessa fobia e construir de forma adequada a maneira de superar ela. Muitas vezes, fobias e medos a gente enfrenta, a gente supera, a gente trata através do enfrentamento, mas é um enfrentamento planejado e orquestrado, certo? Conversando um pouco com a pergunta que aconteceu mais cedo, se essa fobia é tão importante que ela te paralisa, por exemplo, eu tenho uma fobia social, toda vez que eu entro no ônibus, no metrô, meu coração dispara, eu tremo, eu tenho vontade de vomitar, etc. Não consigo mais ir ao trabalho por conta disso. Talvez seja o caso de começar uma medicação para tratar isso, para que isso pare de te paralisar, te coloque em movimento de novo e você tenha a capacidade de enfrentar, como sua mãe fala, né? Mas o conselho é procurar um terapeuta, um psicólogo, para começar esse processo e junto com ele você avalia se há necessidade de uso de medicação, se há necessidade de uma avaliação psiquiátrica ou não. A mesma resposta eu dou para a Juliana, que comentou embaixo. Estresse pós-traumático é possível tratar? Sem dúvida nenhuma. O estresse pós-traumático está muito associado a medos, angústias, mas que se iniciam a partir de uma vivência traumática importante. É possível tratar e como que se trata isso? Da mesma forma, começando pela psicoterapia, entendendo como esse estresse se formou e, se necessário for, junto com o seu terapeuta, avaliar a necessidade da busca por uma avaliação psiquiátrica ou não. Subindo mais um pouquinho aqui nas perguntas. Boa noite, meu sobrinho tem problema com déficit de atenção. Poderia ser TDAH? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas, como dito mais cedo, atenção é uma função complexa influenciada por várias coisas. Então, primordial uma investigação de qualidade para tentar entender se não existem outros fatores que estão atrapalhando a atenção do seu sobrinho. Você poderia explicar melhor sobre os estabilizadores de humor, como eles funcionam no organismo e para quais casos eles são indicados? Estabilizadores de humor, existem diferentes medicações que se configuram nessa classe. Existem minerais livres, que é o caso do lítio, existem anticonvulsivantes, então como eles funcionam vai depender muito da categoria do remédio. Apesar de ser uma categoria só, eles têm diferentes mecanismos de funcionamento. Indicação clássica dos estabilizadores de humor, em casos de transtorno afetivo bipolar, certo? Pessoas bipolares que passam por períodos de euforia associados a períodos depressivos, o estabilizador de humor ele vem diminuir muito a chance de que esses ciclos aconteçam. Além dessa indicação, algumas vezes existem outros momentos que a gente pode usar esses remédios, como por exemplo, a indicação do uso desses remédios em doses mais baixas para tratamentos de depressões refratárias, então associar ali a um antidepressivo para você ter um efeito melhor. Em outros casos, há também a indicação desses remédios para controle de impulsos, então pessoas muito impulsivas, elas podem se beneficiar do uso desses remédios em determinadas situações. Dentre algumas outras situações particulares que esses remédios cabem. Mas, respondendo à pergunta, o mecanismo de ação é diverso e a indicação mais formal é para bipolaridade, mas se encaixa em outras situações também. Certo. Sertralina é um medicamento seguro? Sem dúvida nenhuma, Carriel. Sertralina, medicação
talvez uma das medicações mais usadas pela psiquiatria, é o antidepressivo clássico, e muito bem estudada, tanto pela prática clínica, né, onde se usa muito esse remédio, um remédio que no Brasil é fornecido pelo SUS, e mundialmente utilizado, sem dúvida nenhuma, é um remédio seguro. Agora, tem que ser um remédio bem indicado. Portanto, sempre para começar um tratamento, passar por um médico, ser avaliado, ver se é o caso mesmo de usar esse remédio, para que ele seja utilizado da forma adequada e na dose adequada. Nunca se automedicar, certo? Tratamento psiquiátrico é imprescindível. Isso vale para a medicina inteira, né? Automedicação. A chance de alguma coisa dar errado, a chance do tratamento não ter sucesso, a chance de você ter um efeito colateral é muito, muito, muito maior se ele não é indicado por um profissional qualificado. Bom, a Lara perguntou aqui, paroxetina, o que você acha? É muito difícil falar assim, isoladamente, tem que entender o caso de cada pessoa. Paroxetina, um ótimo remédio, tem sua função, medicação também muito segura, alguns poucos poréns em relação a ela de efeitos colaterais, mas de forma isolada não dá para dizer o que eu acho. É um bom remédio, tem seu lugar, ainda bem que ela existe, porque muita gente se beneficia dela, e só mesmo através de dizer se é adequada ou não, só mesmo através da avaliação do caso. Certo. Letícia Cordeiro, minha pergunta não é sobre medicação, mas gostaria de saber como a psiquiatria vê a religião. Existe uma crença de que psiquiatras ou psicólogos, de alguma forma, seriam aversos à religião. Isso de forma nenhuma está correta, tá? Antes de ser um psiquiatra, ou um terapeuta, ou um psicólogo, nós somos pessoas, certo? E carregamos as nossas crenças, ou se a pessoa não tiver uma crença, carregam isso de alguma maneira para a sua prática. A formação psiquiátrica, a formação psicoterápica, de maneira nenhuma invalida a religião. Então, individualmente, mantemos as nossas crenças habituais. Agora, de maneira nenhuma, um psiquiatra ou um terapeuta vai deixar com que as suas crenças ou a falta das suas crenças influenciem no tratamento, certo? Tenho pacientes de todas as crenças, não vou falar de todas porque o mundo é muito diverso, mas tenho pacientes de diferentes crenças, pacientes que não têm crenças, e o tratamento segue de maneira super adequada. Falando em religião de forma específica, a religião, muitas vezes, quando a gente fala de sofrimento psíquico, muitas vezes a religião vem como um alívio muito bom para essas pessoas, um suporte, uma ferramenta a mais para lidar com o processo. E toda ajuda é bem-vinda, né? Então, a psiquiatria, a psicoterapia vê a religião como qualquer pessoa veria, sem nenhum tipo de preconceito, de estigma, nem nada do tipo. Certo. Como identificar o TDAH? Respondi aqui atrás, na perguntinha no início. Quando essa live for publicada, você pode voltar e ver um pouquinho da resposta. Mas, basicamente, Dias, é Michele, né? Passando por uma boa avaliação. Realização de alguns testes. Essa avaliação pode ser feita por um psicólogo, pode ser feita por um neuropsicólogo, pode ser feita por um psiquiatra, pode ser feita por um neurologista. Existem diferentes caminhos, mas é imprescindível uma avaliação profissional antes do diagnóstico. O que você tem a dizer sobre o Atenta? Muitos pacientes em clínica têm tido problemas com tal, tem dado muito problema. Bom, o Atenta é uma medicação nova que chega no mercado, que chega no Brasil há aproximadamente uns 60, 90 dias. É um tratamento para TDAH.
A prática clínica ainda é escassa, mas os resultados laboratoriais são muito promissores. Medicação segura, promete ter menos efeitos colaterais e uma eficácia muito boa. Então, mais uma ferramenta que chega para complementar a nossa prática. E, como disse, os resultados laboratoriais são muito bons, comparáveis a tratamentos anteriores de TDAH. Então, ela tem espaço, sim, no arsenal terapêutico, sem dúvida nenhuma. Agora, sobre o resto da pergunta, muitos pacientes têm tido problema com estalopram e a outra que saiu, acho que teve algum erro na hora de digitar. Tem dado muito problema, efeito colateral. Aí é individual, são bons remédios, o estalopram mesmo, medicação super utilizada, muita gente se dá super bem com ela, só mesmo fazendo uma avaliação adequada. Maravilha, descendo mais um pouquinho aqui. Receptação seletiva de noradrenalina, exatamente, Beatriz. Enquanto os outros remédios atuam ali em noradrenalina e dopamina, o Atenta vai atuar primordialmente com noradrenalina e mais na região do córtex pré-frontal, sem envolver muitos sistemas de recompensa. Com isso, ela promete ter menos possibilidade de abuso da medicação e coisas semelhantes a isso. A pergunta é se isso não diminui a eficácia do tratamento. De acordo com as pesquisas clínicas, não. Então, é uma ferramenta interessante. A prática vai nos mostrar se de fato... Já uso com alguns pacientes, tive bons resultados. Colegas também que estão utilizando dividem opiniões, alguns estão tendo bons resultados, outros não. Então, sem dúvidas, é uma alternativa válida. Bom, uma pergunta aqui descrevendo uma prescrição. Bom, é difícil avaliar uma prescrição sem conhecer o paciente. Seria irresponsabilidade eu dar uma opinião sobre a prescrição sem conhecer. Então, fique à vontade para marcar uma consulta com qualquer um dos nossos colegas da Eureka. Todos são extremamente qualificados para te dar uma opinião melhor sobre esse tratamento. Mas você falou aqui de alguns remédios, Zinha, né? Torval, quetiapina, sertralina, prazolam, medicações seguras, super utilizadas, mas só mesmo através de uma avaliação para entender melhor se ela está adequada. O Zetron faz perder o apetite. Sim, é um efeito colateral da medicação. Bom, pessoal, é isso. Acho que a gente conseguiu aqui tirar algumas dúvidas. É sempre interessante conversar com vocês, principalmente nessa interação ao vivo. E hoje vamos ficando por aqui, tá certo? Já temos quase meia hora de live. A mensagem final. Se dúvidas, a equipe da Eureka está completamente aberta para esclarecê-las, tá bom? A porta de entrada ela pode acontecer tanto pela equipe da psicologia quanto pela equipe da psiquiatria. Então, fiquem à vontade para mandar dúvidas, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que as portas estão sempre abertas, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.